Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar do óleo essencial de Tea Tree Melaleuca, que é um óleo essencial mesmo, em qualquer kit de psicoaromaterapeuta, aromaterapeuta. E ele é o 39º aqui da nossa série de 49 óleos essenciais. Eu ainda não tinha falado nele, mas assim, é um óleo essencial indispensável mesmo, quando a gente pensa nos efeitos combinados, na aromaterapia integrada, ou então na psicoaromaterapia, quando a gente pensa que através da inalação, que é o principal uso que eu indico aqui, seguindo os princípios do Robert Serran, considerado o pai da psicoaromaterapia, através da inalação a gente leva essas moléculas para todo o nosso corpo, então a gente ativa o sistema límbico e vai para todas as células. Então, sim, existe um efeito físico também. Mas o melaleuca ele é mais conhecido, inclusive, popularmente até, e tem esse uso eficaz, de fato, contra fungos, micoses. Ele é antisséptico, antifúngico, então ele tem uma propriedade já no físico que nos mostra muito da identidade dele. Então, já comecei falando aqui que é uma farmácia. Melaleuca ou o Tea Tree é considerado uma verdadeira farmácia, pensando assim em diferentes propriedades. Analisando a química, a composição química, a gente também vê que tem uma combinação muito rica de componentes, sendo que um dos majoritários é o terpinem 4-ol, de 30% a 48% desse componente está presente na fórmula, e o gama-terpineno, que é, respectivamente, um álcool monoterpênico e um monoterpeno. Esses componentes têm diversos estudos já que comprovam essa eficácia, tanto em estudos clínicos quanto estudos in vitro. Então, é um óleo essencial bastante estudado também. Então, a gente tem muita informação de pesquisas a respeito desses componentes ou do próprio óleo essencial. Então, esse efeito dele físico é o mais conhecido, que é, vamos dizer assim, antisséptico, né? Então, pensa no sentido de limpeza, quando a gente lembra do titri, lembra do melaleuca, mas aquela limpeza capaz de realmente eliminar o que está ali fazendo mal. Às vezes é um bichinho mesmo. Então, fungo, bactéria, a gente pensa em tratamento de micoses, de verrugas, de acne, de caspa. Mas aí, levando para a psicoaromaterapia, o que a gente pode ver no efeito emocional e no efeito vibracional, ele também vem com essa característica muito forte de asepsia. Então, a gente pode pensar num ambiente, colocar num difusor, ele vai estar trabalhando física e energeticamente a purificação daquele ambiente, a asepsia. E não é só dos bichinhos que estão, né, vamos dizer assim, no ambiente, no ar, mas também daquilo que a gente armazena internamente. Então, trazendo isso para uma visão mais integrativa, nos ajuda a limpar os nossos pensamentos, a limpar as nossas toxinas internas, aquilo que nos consome, aquilo que nos faz mal. Então, eu estou fazendo uma analogia aqui, né, para deixar assim essa ideia de purificação, de asepsia, de clareza, de uma forma mais simplificada, vamos dizer. Mas se a gente fosse pegar cada componente, tem inclusive alguns desses componentes presentes na composição do Tea Tree, que tem pesquisas que falam de melhora cognitiva, usado aqueles componentes em situações de tratamento de Alzheimer. Então, a gente não vai entrar nesse ponto de pensar num componente falando de todo o óleo essencial. É uma parte dele, mas é uma parte que indica, ele ajuda aqui na parte mental, ele ajuda no funcionamento do cérebro, em partes que não estavam muito coordenadas, né? Estou falando de uma forma bem grosseira, assim, bem básica, mas para a gente gravar isso da identidade dele. Por um lado, ele nos traz um recado aqui, uma mensagem de antisséptico, de poderoso desinfetante, vamos pensar assim, né? Mas não de limpar a casa fisicamente, mas aquele que vem e ajuda a abrir espaço no sentido de purificação. E, e isso, claro, a gente pode trazer para o nosso emocional, pensando na parte mental e na parte também
ele não é tanto para sentimento, mas no momento que a gente limpa mais a mente dos pensamentos tóxicos que estão ali, então a gente tem mais clareza, mais insights, também a gente se sente mais tranquilo, mais aliviado, mas ele não é tão relaxante nesse sentido, ele não é tão sedativo, não é aquele que acalma, né? Não tem tanto esse efeito calmante, mas a gente pode combinar com outros óleos essenciais, por exemplo, numa sinergia. Pensando numa sinergia, até que eu vou fazer um rápido link dos 4 elementos, porque até vou fazer um vídeo específico falando de cada elemento, e um dos que eu trago para o elemento água é justamente o tea tree. Por quê? Porque no elemento água a gente trabalha esse aspecto da limpeza, da purificação, da fluidez, da clareza, e o tea tree combina muito bem nesse tema. Espero ter trazido aqui alguma informação relevante nesse sentido para o teu conhecimento, para a tua prática da psicoaromaterapia, do uso dos óleos essenciais. Quando me perguntam sobre a indicação, né, então eu sempre indico a inalação, uma gota numa fita olfativa e aquela inalação consciente. Tem algumas indicações que podem ser de uso tópico, então sempre colocar numa base carreadora, que pode ser um óleo vegetal ou um creme neutro próprio para o uso do óleo essencial. E, claro, todos eles a gente sempre vai dizer, evita o uso em excesso. No caso aqui de alguns, como, por exemplo, o melaleuca, né, se fala em acima de 5% de concentração, pode ocorrer uma reação alérgica. Então, não se recomenda usar puro na pele, apesar de que em algumas situações a gente sabe, usou melaleuca puro ali, uma gotinha numa micose, por um tempo controlado, num tratamento que está acompanhando, né, alguns dias, pontualmente num local só, ele já demonstrou eficácia, não tem trazido, assim, reações, mas é sempre importante observar. Então, como regra geral, eu sempre coloco aqui, usa a concentração máxima permitida por aquele óleo essencial, numa base carreadora, então diluído, e na psicoaromaterapia, o efeito mais potente que a gente vai ter é sempre pela inalação. E pode ser uma inalação no ambiente, então colocar ali 3 gotinhas num difusor desses de tomada e completar com água, então deixar ele por algumas horas em difusão no ambiente, a gente vai ter a inalação daquelas moléculas pelo ar e também vai ter um efeito, além do efeito físico, vai ter o efeito vibracional, o efeito emocional, ou então uma gotinha consciente. Te convido a fazer o exercício comigo no próximo vídeo, onde eu vou, justamente, com uma gotinha do tea tree aqui do melaleuca, fazer uma sintonia com a frequência desse óleo essencial. Então, te espero no próximo vídeo para a gente fazer essa sintonia junto.